1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, compartilha aí com seu vizinho, ajuda ele aí. Ou quem não tem Bíblia, né, compartilha aí com seu abençoado irmão. 1 Coríntios 6, 12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Glória a Deus. Ontem falamos sobre isso aqui, estou só pincelando para dar uma introdução na mensagem de hoje à noite. A palavra lícito no português significa algo permitido, algo de direito, algo legítimo e algo válido. Convém significa proveitoso, útil, decente e que ficar bem. Então todas as coisas me são lícitas, todas as coisas eu tenho direito de realizar, eu sou permitido, é válido, é legítimo, mas convém, é proveitoso, é útil, é decente e vai me fazer bem. Então você é livre para fazer todas as coisas, tudo é lícito, mas nem tudo convém. E onde eu quero me frisar eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aleluia. Então não se deixe dominar. Se algo te domina, é porque você está preso. E se você está preso, você precisa de libertação. Posso ouvir amém? Então todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nenhuma delas me fará uma prisão, uma amarra. Eu não ficarei cativo, né, em prisão espiritual nas garras do inimigo. Pelo contrário, eu não me deixarei dominar. Então eu preciso de libertação. Se tem alguma área da minha vida que me domina, se te domina, você precisa de libertação. Às vezes são coisas simples, coisas bobas, coisas pequenas e insignificantes. Mas se nos domina, irmão, são essas coisas pequenas que atrapalham a nossa carreira e a nossa vida cristã. São essas pedras pequenas, bolinha de gude, querido, que nos levam a tropeçar em pedras gigantes, em rochas maiores, ok? Por quê? Porque nós normatizamos o erro e nos acomodamos e nos acostumamos com ele. É vício mesmo, que já te dominou e tu nem percebe mais porque a mente está cauterizada. Acostumou porque tanto tu faz, né? Tanto você se adequou a isso. Então é um cativeiro, irmãos. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pelo celular, pelas redes sociais, por filmes, por séries, pelo WhatsApp, pelo videogame, por jogar bola, por dominó, por nada disso. Porque se me prende, eu preciso de libertação. Se me domina, eu estou cativo e eu preciso de libertação. O texto que nós lemos no início do culto, e é o texto base do congresso, é 1 João 3,8. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Amém? Cristo veio para te dar vida, e vida em abundância, para que você viva em liberdade. Onde o Espírito de Deus habita, ali Ele está, ali a liberdade. Então Ele te chamou para viver uma vida liberta, curada, transformada, numa plenitude de vida, numa plenitude daquilo que Ele quer te dar, uma vida em abundância. Então que nada e nenhuma área da minha vida possa ser dominado pelo inimigo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, que você seja liberto para a honra e a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E como ser liberto de algo que me domina, irmãos? Como é, pastor, que eu vou ser liberto se isso me domina? Como? Um dos meios mais poderosos, querido, que nós falamos ontem, só repetindo, é o jejum. Porque o jejum, ele enfraquece e mortifica a carne, e ele fortalece o espírito. Então faça o jejum de redes sociais, faça o jejum de televisão, faça o jejum de séries, faça o jejum daquilo que está te dominando.
e que está prejudicando a tua vida espiritual e impedindo de você fluir na graça, na unção e na vida abundante que o Senhor tem para você. Faça um jejum. Então o jejum nos liberta, irmãos, porque ele mortifica a carne, e aquilo que está nos dominando é um vício da carne. E como eu falei ontem, toda vez que você se posicionar pela libertação desse vício, você vai ter abstinência. É como uma droga, você está viciado. Mas como não faz mal para ninguém, é só um filmezinho, é só uma sériezinha, que eu vou emendando uma com a outra, uma com a outra, uma com a outra. É só um WhatsApp, é só meu celular, é só a rede social, é só o Instagram. E você não vai orando, e você não vai buscando, e você não vai deixando o que é prioridade, que é buscar a Deus, a sua Bíblia, a leitura bíblica, a oração, a busca, a leitura de livros, vai deixando de lado. Por quê? Porque você vai se acomodando, se deixando dominar por esses vícios, ok? O quanto nós deveríamos ter uma postura diferente. Olha para mim aqui. A sua atitude não deve ser de acomodação. A sua postura deve ser de confronto. Amém? Abra sua Bíblia aí, querido, em Efésios capítulo 6, versículo 12. Aliás, de 10 em diante. Efésios 6, 10. A armadura de Deus. Quanto ao mais, irmãos, quem achou, diga amém. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revestivos de toda a armadura de Deus. Quem se reveste da armadura vai fazer o que, irmãos? Se eu estou pegando uma armadura, é porque eu preciso da armadura para quê? Para guerrear. Amém, irmãos? Porque a nossa guerra, a nossa luta, não é contra carne ou sangue, não é contra o homem, não é contra outra pessoa, mas contra o diabo, principados e potestades, seus demônios, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então, você não precisa normalizar o erro. Você não pode se acomodar ao erro. Por quê? Porque ele vai crescendo, vai virando uma bola de neve. Ele vai se tornar um vício que vai te dominar e uma prisão espiritual. Esse é o problema. O quanto nós deveríamos, em vez de ter uma postura de confronto contra o erro, de ter uma postura de guerra contra o pecado, a gente tem uma postura de acomodação. A gente vai deixando o pecado entrar, se instalar, sentar, ficar à vontade na sala do quarto e da casa que é o nosso coração. E ele vai ficando ali, vai se acomodando bem, vai se instalando bem. E a gente vai normatizando o pecado, normalizando aquilo que não era para ser norma e nem normal na nossa vida. Então a sua postura não deveria ser de acomodação. Mas eu já tenho esse pecado aqui, é só uma coisa besta, não é nada demais. Eu sei que me domina muitas das vezes, mas não estou fazendo mal para ninguém. Eu não estou matando, não estou roubando ninguém está sofrendo por causa disso. E a gente vai aceitando, irmãos. Enquanto a sua postura deveria ser de guerra, de vigiar, de orar, de jejuar. Essa deveria ser a sua postura. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Nós devemos estar firme e fortalecido no Senhor, revestivos de toda a armadura de Deus. Por quê? Porque você está em guerra. A vida cristã é uma guerra, todo dia, irmãos, todo dia. Todo dia você tem que negar a si mesmo, todo dia você tem que carregar a sua cruz. Todo dia o pecado vem e vai te chamar, mas você não vai normatizá-lo, você não vai se acomodar a ele não é bem-vindo. Se posicione, confronte o pecado, confronte o erro, em nome de Jesus. Faça guerra
contra o erro, faça guerra contra o pecado, vigie, ore, jejue, em nome de Jesus, e se posicione para viver uma vida liberta, curada e plena na presença de Jesus. É assim que tem que ser sua postura, querido. Você está em guerra. Diga para 3 pessoas ao seu redor: você está em guerra. Amém? Empurra ele aí e diga: acorda, desperta, você está em guerra. Aleluia, irmãos. Porque muita gente está escravizada, porque muito crente está dominado, escravizado, preso, cativo, porque deixou o pecado se instalar, porque deixou, sabe, em vez de confrontar o pecado, ele abriu alas, ele abriu as portas, e o pecado se instalou, irmãos. Ele foi entrando, foi permitindo ele se instalar, enquanto a sua postura deveria ser de confronto. Se revista da armadura. Se é uma ordem para se revestir da armadura, irmãos. Por quê? Porque nós estamos em guerra, e nossa guerra é contra o diabo. A nossa guerra é contra os demônios. A nossa guerra é contra o mundo caído. A nossa guerra é contra você mesmo, contra nós mesmos, irmãos. Faça guerra. Tenha uma postura de guerra. Guerra contra o pecado, guerra contra o velho homem, guerra contra os vícios, guerra contra a minha carne, guerra contra os meus maus hábitos, guerra contra os meus vícios, guerra em nome de Jesus. Se posicione como guerreiro, em nome de Jesus. Você está em guerra. Vida cristã é uma guerra espiritual. Fique irado contra o pecado, irado contra o erro, irado contra os vícios. Tenha raiva, tenha ódio, tenha nojo do pecado. Essa postura de confronto que nós precisamos ter, e não uma postura medíocre, inerte, acomodada, de ânimo dobre. Tanto faz, deixa entrar. E a pessoa já está aí acostumada, e vivendo há anos, irmãos, com a mente cauterizada. Mas hoje eu quero declarar que vai descer uma unção sobre você, que vai despertar você, libertar você, e vai colocar você como um guerreiro da fé, revestido da armadura de Deus, para entrar em guerra, em nome de Jesus. Faça guerra, fique irado contra a sua carne, contra o seu eu, contra o seu ego. Porque ele não presta, a sua carne não presta, a sua carne quer levar para o pecado, a sua carne quer levar para o mundo, para o erro, para os vícios. Para isso que você tem que fazer guerra contra ela, querido, em nome de Jesus. Fica irado contra o que é falso, contra o pecado, contra os seus vícios. Faça guerra mesmo, não é contra as pessoas. A nossa guerra não é contra as pessoas, é contra o diabo, os demônios, irmãos, o mundo caído. É aquilo que está por trás das pessoas. E a sua postura tem que ser de guerra, de confronto. Nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra o diabo. Escute, seja violento. Seja violento, irmãos. Nós queremos ser violentos e grossos com as outras pessoas, e nós queremos ser delicados e mansinhos com nós mesmos. Seja manso e delicado e educado com os outros, e você, contra você mesmo, seja violento. Seja duro contra você, seja grosso contra você mesmo, contra os seus velhos hábitos, contra os seus vícios, irmãos, em nome de Jesus. Contra o erro, contra o pecado, em nome de Jesus. Seja violento. Sabe por que você não consegue vencer? Sabe por que muitos crentes não conseguem vencer? Não conseguem ter vitória contra o pecado e contra os velhos hábitos, porque não conseguem, porque não tem uma postura de confronto contra eles. Não estão em uma postura de guerra, de vigiar e de orar. Minha postura é de vigilante, é de estar atento. Eu estou em guerra, eu não posso marcar, senão o inimigo vai me atingir, o inimigo pode me setar, o inimigo pode me amarrar, o inimigo pode me destruir, porque eu estou lerdando, eu estou lesando, em vez de ter uma postura de guerra,
de confronto, de vigilância. Eu estou atento. Eu estou atento a toda ação do mal, a toda ação do inimigo, irmãos. E quando Jesus disse vigiar e orar, Ele está falando exatamente de o vigia. A postura de um vigia, de um atalaia, irmãos, que está na torre de vigia, vigilante. Ele não dorme, desperta você que está dormindo. Acorda, fique vigilante, fique atento, apercebido da situação, de cada momento, irmãos. Entendeu? É assim que você tem que ser. A vida cristã tem que ser assim, irmãos. Em nome de Jesus, está em confronto, em guerra contra os velhos hábitos, contra o pecado, em nome de Jesus. E a sua atitude passiva, de acomodação, de aceitação, irmãos, do erro, do pecado, dos seus velhos hábitos que estão dominando você, escravizando você, e você não desperta para tomar uma postura, uma atitude. A Bíblia diz, irmãos, em Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o espírito guerreia contra a carne. Há uma luta, irmãos, todo dia, carne contra o espírito, de modo que quem vai vencer? Aquele que estiver mais preparado, aquele que estiver melhor alimentado, aquele que estiver mais vigilante. Há uma luta, você está em luta, você está em guerra, porque a carne milita e luta contra o espírito, e um se opõe contra o outro. Não ande no querer e na vontade da carne. A chamada de Jesus para discípulo discípulo carrega a sua cruz. E quem verdadeiramente é discípulo, a marca dele é que ele não tem mais querer. Ele nega a si mesmo. Ele nega o seu querer. Ele nega a sua vontade, querido. Ele nega os seus direitos, porque ele entendeu que ele está seguindo o mestre. Eu estou carregando minha cruz, eu estou morrendo para mim mesmo. A cada dia, eu tomo uma postura de confronto contra o erro, contra o mal, contra a carne, contra o pecado, contra o mundo caído, contra as ciladas do inimigo. Eu estou vigilante. Ele não vai me pegar descuidado, ele não vai me pegar como um pomba-lesa. Não, eu estou alerta, eu estou atento, como um bom soldado de Cristo. Eu estou em guerra todo dia contra a carne, porque a carne não manda em você. Subjugue a carne, mate o seu querer, mate a sua vontade, mate a vontade do ego, do eu, da carne pecaminosa e caída, irmãos. E que a vontade do Espírito reine em você. Quem manda em você não é sua carne. Você não é guiado pela sua carne. Você não é guiado pelos sentimentos da sua carne. Você não é guiado, querido, pelas paixões humanas e carnais da sua carne. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito que tem que te guiar. Então, se posicione. Porque muitos crentes estão caídos, desanimados, fracos. É ridículo a posição de muitos crentes que outrora eram guerreiros da fé. Homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, que estavam na frente de linha, guerreando, batalhando, ganhando almas, fazendo discípulos. Hoje é um retrocesso, é uma vergonha. Pararam no tempo, desistiram. Por quê? Porque se acomodaram. Em vez de ter uma postura de guerreiro, de soldado, de vigilante, de guerra e de confronto contra o pecado. É assim que você tem que ser. Posso ouvir amém? Então, querido, faça guerra. Guerra, eu estou em guerra contra o diabo, eu estou em guerra contra as trevas, eu estou em guerra contra o pecado, eu estou em guerra contra meu eu, a minha carne, os meus desejos pecaminosos, eu estou em guerra contra os meus maus comportamentos, eu estou em guerra, em nome de Jesus, Tem gente até que não gosta dos seus erros, dos seus vícios e da escravidão que o diabo domina a pessoa, mas não toma uma postura de guerreiro, não são disciplinados, querido, não são focados a fazerem guerra contra os seus maus hábitos, não são, mas se acostumaram.
Em vez de ter confronto, vigilância, guerra contra o erro, contra o pecado, contra a carne, contra o diabo. Não, se acostumaram. Diga para o seu vizinho: faça guerra contra os impulsos da sua carne, os sentimentos da sua carne e os desejos sujos e imorais da sua carne. Faça guerra. Porque se você não fizer guerra contra a sua carne, querido, ela vai te dominar, ela vai te escravizar. Ou você domina a sua carne, ou você vai ser dominado por ela. Ou eu controlo a minha carne através do Espírito Santo de Deus, no meu espírito, querido. Ou eu vou ser controlado por ela. Controlado por ela. Então faça guerra. Não deixe sentimentos ruins brotarem. Amanhã de manhã eu vou estar falando isso no congresso aqui. Não perca, amanhã de manhã vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. É sequência, a mensagem de ontem, de hoje, de amanhã, pela manhã e amanhã à noite. É sequenciada. Faça guerra. Guerra. Seja violento contra o seu eu, contra o pecado, contra a carne, contra o seu egoísmo, contra o seu orgulho. Seja violento contra a pornografia, contra a prostituição. Seja violento contra a masturbação. Se posicione, faça guerra. Até quando você vai ser dominado, querido, pelos seus instintos? Até quando você vai ser dominado pelos seus impulsos? Como um cachorro no cio, que é dominado. Até quando você vai viver uma vida desgraçada, dominado pela carne, pelos impulsos errados, pela prostituição, imoralidade, imundície, tudo aquilo que não presta, que está nesse mundo aí afora? Até quando, querido? Então faça guerra contra você mesmo. Faça guerra. Você é o seu maior demônio. Você é o seu pior inimigo. O seu pior e maior inimigo é você mesmo. Então faça guerra contra você mesmo. Seja radical contra você. Radical contra os seus maus costumes, maus hábitos. Contra o velho homem. Contra a sua natureza caída. O meu maior inimigo é Benedito Castro. E todo dia eu tenho que matá-lo. Todo dia eu tenho que matá-lo na cruz. Todo dia eu preciso ter uma postura de guerra, de vigilante, de estar atento, de orar, de vigiar, de ler a palavra, de estudar a palavra, de buscar ao Senhor. Porque se eu não vigiar, irmãos, eu saboto o meu sucesso. Se você não vigiar, você vai só sabotar a sua própria conquista, o seu próprio sucesso, o seu próprio crescimento. Você é o pior sabotador de você próprio. O pior. Você vai sabotar a sua santidade. Você vai sabotar a sua conquista. Você vai sabotar, querido, tudo aquilo que você já conquistou. Se você não vigiar, você pode levar tudo a perder. E o culpado é você mesmo. Porque não matou e não fez guerra contra os seus próprios impulsos e natureza caída, que é a carne. É você mesmo. Sou eu mesmo, o meu pior inimigo. Por isso que você precisa fazer guerra. E repito, não é contra os outros, é contra o diabo. É contra a carne, é contra o fracasso, é contra o erro, é contra a natureza caída, irmãos. É contra você mesmo. Faça guerra contra o seu eu, contra o seu ego. Em nome de Jesus. Faça guerra, seja cruel, seja violento, seja grosso contra a sua natureza caída. Não ande no primeiro Adão. Deixe o último Adão guiar você, que é Jesus de Nazaré. E tem muito crente que fica dando desculpa, mas a carne é fraca, a carne é fraca. E só sabe citar a primeira parte do versículo. A carne é fraca, mas o espírito é forte. E quem manda em mim não é minha carne, quem me domina não é minha carne. Quem manda em mim é aquilo que é mais forte do que a carne, é o espírito.
junto com o meu espírito, o Espírito Santo junto com o meu espírito, me subjuga a minha carne em obediência à palavra. É assim que você tem que viver. Escute, não existe acordo com o pecado. Não existe acordo com vício. Não existe acordo com a mediocridade. Não existe acordo, irmãos, com a carne. Não existe acordo com o erro. Não tem acordo, não tem conversa. Faça guerra. Seja violento, cruel. Seja radical em nome de Jesus. Espanque o pecado, espanque a sua carne. Lute contra ela. Tenha ódio, tenha raiva. Odeie a mediocridade, odeie o pecado, odeie cair. Eu odeio errar, eu odeio pecar, eu odeio cair. Eu odeio me arrepender. Porque se eu tenho que me arrepender é porque eu errei. E se eu errei, eu caí. E se eu caí, era para mim estar muito melhor e lá na frente. Mas perdi tempo com coisas banais e coisas passageiras. Eu odeio o pecado. Odeie, querido. Sinta raiva, ódio. Só assim você vai destruir, querido, essa prisão. Destruir a mediocridade. Destruir esse vício. Quando você se posiciona e se decide de verdade. Aleluia. Tem que querer, tem que decidir, tem que se posicionar, tem que fazer guerra. Diga para o seu vizinho, não há acordo com o pecado. Não há acordo com vícios. Não há acordo com erro, meu irmão. Aleluia. Aprenda a ter ódio do pecado, a ter ódio da sua queda, a ter ódio, querido, do erro, do vício e da sua carne, em nome de Jesus. Tolerância zero com o pecado. Amém? Tolerância zero com a carne. Tolerância zero, que você tenha nojo do pecado. Confronte, faça guerra, se levante, pare de ser medíocre. Pare de ter acordo com o erro e com o pecado, em nome de Jesus. Pare com isso. Nossa carne odeia orar. Nossa carne odeia ler a Bíblia. Nossa carne odeia jejuar, então. Ela odeia evangelizar, odeia estar aqui na igreja. Então lute e faça guerra contra ela. Eu não estou com fim de ir para o culto não, eu estou tão cansado. Mas carne, desde quando tu manda em mim, tu vai cansada mesmo, porque eu te subjugo a obediência da palavra. Hoje eu não vou para a célula não, eu estou com dor de cabeça. Mas desde quando uma dor de cabeça me impede de congregar e ter comunhão com meus irmãos? Eu vou com dor de cabeça mesmo. Aleluia, irmãos. Postura, decisão, confronto. Lute e faça guerra contra ela. Faça guerra. Não ande na carne, em nome de Jesus. Pelo contrário, ande no Espírito Santo de Deus. Posso ouvir amém? É essa postura que você tem que ter. É assim que você tem que ser. Só assim, irmãos, fazendo guerra, com uma postura de vigilância, odiando o erro, odiando o pecado, sem acordo, sem tolerância. Acabou, tolerância zero. Com confronto contra o erro, contra a carne, contra o pecado. Só assim, irmãos, você vai viver uma vida liberta, curada e transformada pelo Senhor. Só assim. Só assim. Quantos querem viver essa vida em nome de Jesus? Fique de pé nesse momento. Aleluia. Aleluia. Coloque as duas mãos sobre a sua cabeça nesse momento. Eu queria que você começasse a orar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus, e orasse como guerreiro, numa postura de confronto contra sua carne, contra os erros, contra o pecado e contra os vícios. Em nome de Jesus.
e começasse a orar, eu rejeito, eu repreendo na minha vida agora, em nome de Jesus, todo vício, todo pecado, toda natureza caída. Eu tenho dado trela, eu tenho cirandado o pecado, eu não tenho sido vigilante, eu não tenho feito a guerra que deveria fazer. Comece a orar agora em nome de Jesus. Eu rejeito, eu repreendo fora da minha vida agora em nome de Jesus toda frieza, toda miséria, toda pobreza, toda frieza do meu coração, toda tristeza, todo desânimo em nome de Jesus, toda dúvida, todo medo, toda desistência, todo fracasso, toda mediocridade agora em nome de Jesus, saia da minha vida. Saia em nome de Jesus. Eu ordeno. Eu faço guerra agora aos pensamentos impuros, nojentos e imorais que permeiam a minha cabeça. Eu repreendo agora, eu declaro, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho uma mente limpa, eu tenho uma mente santa, eu tenho uma mente curada, eu tenho uma mente liberta. Em nome de Jesus, tudo aquilo que está preso, que está cativo, que está amarrado, eu faço guerra agora. Saia toda prostituição, toda pornografia, toda imoralidade, toda imundície, toda cobiça, toda masturbação, toda mentira, toda dúvida, todo medo. Saia, saia, todo vício, todo pecado, fora, 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 agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guerreie, querido, faça guerra. Guerra pela sua libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Guerreie, isso mesmo. Mande embora. Mande embora. Mande embora. Saia agora. Em nome de Jesus. Fora. Fora. Toda dúvida, toda incerteza, toda ansiedade, todo medo, toda preocupação, agora, em nome de Jesus, eu mando embora, agora, agora, agora.